Bom dia, pessoal. Essa é mais uma aula de Física Moderna 1. Na aula de hoje está prevista a discussão da atividade crédito-trabalho. E hoje, em princípio, o que a gente tem que fazer é fechar as temáticas e os grupos, né? Eu quero saber de vocês se tem algum grupo que já está pronto e gostaria de iniciar a discussão, falando um pouco da ideia que teve, qual é a mídia que quer explorar, e aí a gente vai indo grupo por grupo. Ah, o Lucas abriu agora, ele é do meu grupo. Você quer falar, Lucas? Não, pode falar. Que te abriu na mesma hora. Peraí, professor, eu tô só abrindo aqui o grupo do trabalho no WhatsApp, só para ter certeza dos nomes de todo mundo, porque Tá. tem algumas pessoas que eu não conhecia. Bom, o meu grupo Deixa eu sou só, deixa eu eu, só, deixa eu só falar uma coisa é rapidamente, tá? claro. A gente vai fazer assim, você vai falar os nomes, aí as pessoas vão participar da discussão, mas o que eu vou fazer é discutir a ideia. Aí vocês vão passar um e-mail para o monitor, alguma coisa assim, dizendo quem são os nomes, para ele manter o registro, tá? Porque eu só vou conseguir fazer a discussão aqui, eu não vou conseguir anotar o nome de todo mundo. Ah, claro, tudo bem. Eu só Tá? ia falar mesmo porque vai que caso alguém esteja sem grupo, queira participar, fica sabendo já quem tá no grupo pode se juntar por afinidade, alguma coisa assim. Isso, boa ideia. Bom, então o meu grupo, a gente ficou com um podcast. Sou eu, Mariana Amadeu, o Guilherme Barros, o Gabriel Keller, o Vitor Moraes, o Roberto, eu não sei o sobrenome dele, e o Lucas Batista. A gente conversou um pouquinho já sobre como a gente faria. A gente passou por algumas. Roberto Martins, isso. A gente passou por algumas ideias e o que a gente achou que talvez seria mais interessante dentro do formato de podcast seria fazer uma coisa como se fosse uma conversa mesmo. A primeira ideia que surgiu entre a gente foi simular uma conversa entre os cientistas que fundaram a mecânica quântica, mas aí a gente sentiu que fazer dessa forma talvez poderia atribuir a eles uma personalidade que talvez não necessariamente seria a personalidade deles. Isso talvez cairia no problema de reforçar o estereótipo do cientista de que, só aquelas pessoas que criaram a mecânica quântica podem falar sobre mecânica quântica. A gente que somos universitários, jovens, não poderíamos falar sobre. Então, o que a gente decidiu é fazer um podcast com uma abordagem mais histórica, assim, sobre a mecânica quântica, para ser mais acessível. Se a gente entrar em termos muito técnicos, vai se restringir a uma faixa muito pequena de pessoas. A gente tinha pensado como público-alvo o final ali do ensino médio e pessoas que estão talvez em época de cursinho e tudo mais. E isso bate ali mais ou menos com o público-alvo que consome o podcast geralmente, que é na faixa do... São homens, a grande maioria solteiros, na faixa do final do jovens adultos, né? Ali nos 18 até uns 25 anos. Então, caberia na nossa faixa etária de público-alvo. E aí a gente pensou em talvez organizar como se fosse uma temporada, e aí fazer uma sequência lógica, fazendo um primeiro episódio introdutório falando o que é a mecânica quântica, por que é importante e por que a gente acha importante falar sobre isso agora, nessa onda de coaches e esse tipo de coisa. E aí, na sequência, falar sobre tópicos quentes, né, da física quântica. Então, tanto abordar questões da história, como falar, por exemplo, né, que ultimamente tem surgido vários memes aí com o gato de Schrödinger, por exemplo, e aí explicar onde que esses memes que surgiram, eles erram na questão teórica, por exemplo, né? Porque geralmente pegaram um exemplo que envolve o decaimento de um elemento, que é uma coisa que está dentro da física quântica, né? O decair ou não é uma coisa que está relacionada à probabilidade. Só que aí, às vezes tiram esse elemento, falando tipo, se o gato comeu ou não o veneno, e aí isso não tem nada a ver exatamente com a quântica, porque você está só pegando um exemplo macroscópico no geral. Aí a gente pensou de falar dessas coisas que estão mais na mídia, que estão mais em alta, e trazer uma abordagem histórica para explicar para as pessoas por que a mecânica quântica é importante. E aí a gente queria como objetivo, assim, quebrar um pouco essa imagem do cientista. Então, por exemplo, trazer que, apesar do Newton ser incrível e dele ter uma contribuição enorme para a ciência, que o modelo dele não era perfeito, né?
E aí falar do Einstein, por exemplo, apesar do Einstein também ser um cara incrível, muito bom, muito foda na época dele, desculpa a palavra, mas é isso, que ele também errou sobre a mecânica quântica, né? Quando ele fala ali que Deus não joga dados. Então, mostrar que você tem pessoas que são extremamente inteligentes, que criam modelos incríveis, mas que também estão passíveis de erro, sabe? Então, trazer isso para a concepção das pessoas e talvez conscientizar sobre a importância que a mecânica quântica tem hoje em dia. Uhum. Eu acho muito legal a ideia, eu concordo com você que fazer uma discussão entre os cientistas pode reforçar algum estereótipo e também seria, como eu posso dizer, seria bastante especulativo, né, a respeito da personalidade dos cientistas. Tem uma questão aí no finalzinho que eu gostaria de fazer uma ressalva, quer dizer, o Einstein, ele foi um físico brilhante que viveu na época em que estava se formando a mecânica quântica. Então, ele se posicionou. Eu não diria que ele estava exatamente errado, quer dizer, a mecânica quântica, como a gente entende hoje, ela não segue essa linha. Mas, nas informações que ele tinha na época, ele fez um julgamento e, enfim, não vingou o julgamento dele. A mesma coisa, por exemplo, é para o Newton, quer dizer, na época dele, ele fez o melhor modelo, que era um modelo incrível, mas o melhor modelo com as informações que ele tinha. Ele não tinha nenhuma informação a respeito do mundo atômico e subatômico. Então, nesse sentido, é que entra um pouco aquela história da incomensurabilidade dos modelos, né? Não sei se vocês se lembram disso, mas os modelos, a gente não pode dizer que um modelo é melhor do que o outro, porque os modelos precedentes, eles têm menos informação do que os novos. Enfim, é só uma ressalva, para não reforçar muito essa palavra erro, né? Erro é uma coisa... O erro também faz parte da ciência. O que a gente chama de erro, né? Não sei se eu fui claro, não sei se... Não, foi sim. Eu acho que talvez eu tenha me expressado mal, que até como a gente quer abordar a história, é mostrar essa questão do anacronismo, né? Que para a época do Einstein ele fez uma suposição com as informações que ele tinha. Então, tipo, a gente hoje em dia chamar de erro é meio anacrônico, porque a gente tem informações que na época não existiam. Então, é até abordar essa questão que o Thomas Kuhn traz, né? De que a ciência se constrói como um processo, e talvez trazer essa questão histórica até para trazer consciência para esse tipo de coisa. Não sei se mais alguém do grupo quer falar alguma coisa. Eu acho que você já falou praticamente tudo, não tem muita coisa para acrescentar, não. Acho que talvez só vou falar também que a gente pretende, se for possível, se sobrar tempo, implementar isso no final e talvez tentar realmente gravar o podcast. É um desejo que todo mundo do grupo tem, mas que a gente vai ver se vai ser viável aí conforme o semestre for chegando no final. Mas só para falar assim, porque aí caso o pessoal fique curioso, a gente vai tentar gravar. Essa é uma questão... eu acho que seria legal, eu ficaria contente de ouvir esse podcast, mas eu quero deixar claro que isso não é... Quer dizer, eu não vou levar nenhuma produção em consideração, quer dizer, o que eu quero, na verdade, é que você esboce como você fez a primeira temporada e meio que faça um piloto do seu de um dos episódios para eu entender mais ou menos como vocês querem fazer e tal, essa coisa assim. Lógico, se implementar eu vou ficar contente, mas não precisa sacrificar o seu semestre por causa disso, tá bom? Bom, então temos uma proposta de podcast. Eu gostaria de lembrar vocês que eu não estou mais fazendo restrição com relação à mídia, então podem ter mídias repetidas, mas agora a restrição é aí que tenha no grupo até 5 pessoas. Então, pelo que eu entendi, esse grupo aí tá cheio, né? 5 pessoas. A gente está em 6, na verdade. Em 6. É porque a gente estava meio confuso também como é que ia funcionar se você
e abrir, assim, igual você comentou, mais mídias, né, para poder repetir a mídia, se você ia ver se tinha pessoa que estava sozinha, que se quiser juntar com outros grupos já formados. A gente estava com essa dúvida aí, mas nosso grupo está com 6 pessoas. Bom, pode ficar, mas eu vou fazer aí uma pressão para que as pessoas se agrupem em grupos menores. A minha preocupação agora, ela ficou muito com relação à participação das pessoas no trabalho, né? Quando a gente estava presencial, que tinha a apresentação em grupo no final, eu fazia perguntas e aí dava para perceber quem trabalhou, quem não trabalhou. E nesse sistema, como não vai ter mais apresentação no final do curso, vai ficar difícil de eu avaliar isso. Então, vou deixar grupos menores para que o trabalho faça, a quantidade de trabalho faça com que todos trabalhem. Então, essa que é a principal limitação. Também tinha antes a limitação de mídia, porque eu achava que as pessoas poderiam, no seminário final, tomar contato com todas as mídias, mas como não vai ser possível, então eu deixei aberto usar a mesma mídia, mas a gente vai tentar fazer com que as pessoas explorem a mesma mídia, mas de forma diferente, né? Diferentes grupos explorem de diferentes formas. Isso meio que aconteceu porque tinha alguns grupos, um ou dois, não sei, que as pessoas estavam se organizando por tema, mas elas não estavam se resolvendo muito na filosofia do uso da mídia. Então aí acaba com esse problema também. Aí o grupo se dissolve em dois e exploram a mídia de forma diferente. Tá claro isso? Podemos passar para o próximo grupo. Oi, professor. Oi, Laís, tudo bem? Tudo bem. O meu grupo é eu, Hugo, Júlia, Marisa e Matheus Toshio. Que são 5. E Hugo. Oi? Ela falou, Hugo. E eu também, pô. Eu falei, O Hugo. segundo nome. Foi o primeiro que eu falei. Deu uma cortada aqui. Ah, tá. A nossa ideia é fazer um Instagram de divulgação científica de Moderna. A gente quer fazer sobre conteúdos rápidos, né? Para ser uma coisa mesmo ali da pessoa tá rolando o feed e ler os conteúdos. E a gente pensou que o layout do Instagram, ele fica de 3 em 3, né? O formato que fica as fotinhos lá. Então, a gente pensou em fazer, por semana, 3 posts de um mesmo tema. Então, o tema é... você já ouviu falar sobre coach quântico, terapia quântica? Aí a gente vai fazer 3 posts na semana daquele tema, porque vai ficar enfileiradinho no Instagram, sabe? Vai ficar com um layout legal. E é basicamente isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa do que a gente falou? Eu ia falar só que também a nossa ideia apesar de ser um conteúdo rápido, a gente quer meio que tentar despertar uma curiosidade nas pessoas com o conteúdo rápido e aí dar algumas indicações de leitura, de como você consegue se aprofundar no assunto, para também não ficar uma coisa muito rasa, né? Então, para ter essa possibilidade de, se você se interessar no assunto, você pode ver esse site aqui, ou, não sei, um livro. A gente ainda não pensou direito em quais recomendações a gente vai dar, mas seria essa a ideia. E qual é o público-alvo que vocês pretendem atingir? São os jovens, né? O pessoal que usa o Instagram. Eu acho que também existe muito o interesse com os adolescentes, né? Que são até mesmo alunos que nós trabalhamos. Então, a linguagem não seria tão técnica para só atingir pessoas que já se formaram, por exemplo. A gente gostaria de atingir também, né, o pessoal que é adolescente, entre adolescentes e jovens, né? Jovens adultos. E o conteúdo, você deu o exemplo do coach quântico e tal, essas coisas assim. Né? Seriam mais uma desmistificação de algumas coisas que você pode encontrar na internet, mas isso, sei lá, daria... A intenção é ficar nisso ou
discutir outras coisas também? Quer dizer, qual é o tipo de conteúdo que vocês estão querendo passar além desse? Acho que talvez até um estudo de caso, assim, sabe? Por exemplo, quando chega na época do Nobel de Física, começa um monte de desinformação sobre aquele assunto, sabe? Então, sei lá, procurar algum ano que a gente consiga falar sobre mecânica quântica e ver como é que as matérias daquela época retratavam o Nobel que foi dado aquele ano, sabe? Uhum. Fazendo um estudo de caso, alguma coisa nesse sentido. Certo. Uhum. Legal, acho que a ideia é boa, gostei. Pode também pensar em alguma coisa do tipo que o pessoal fala de drops de informação, né? Colocar alguma informação num cardzinho, numa figura e espalhar ela por esse canal também, né? Alguma coisa nesse tipo. Então, sei lá, um conceito de dualidade onda-partícula e tentar descrever isso em 3 figuras, né? 3 imagens. Sim, legal. Desse tipo. Legal, muito bom. Eu vou pedir para o grupo do podcast, para o grupo do Instagram também redigirem um texto, sei lá, meia página, uma página, quanto vocês acharem que é descritivo da ideia de vocês, incluindo esses comentários que eu estou fazendo agora, e mandar para o monitor com os nomes, tá bom? Talvez até, acho que eu posso criar uma atividade no Moodle para mandar por lá. Combinado? Beleza, professor. Ok. Mais algum grupo? Oi? Oi, Rebeca, tudo bem? Tudo bem? Eu estou nomeada como Live 49, mas é que eu precisei utilizar no trabalho, mas sou eu, Rebeca. Eu vou apresentar rapidinho os outros componentes do grupo tá aqui também, porque eu estou em uma outra live aqui no trabalho. Então, eu estou em um ouvido escutando você e no outro ouvido escutando a live que eu tenho que entrar daqui a pouquinho para apresentar o trabalho, um projeto da escola. Eu posso compartilhar a tela? Pode. Eu preciso que você libere para mim. Tá a caminho. Eu tô com o Pietro aqui. Só um minuto. Posso compartilhar? Sim. Pode. Aqui. Ai, onde está? Só um segundo. A nossa ideia foi montar um escape room, e nós montamos 2 possibilidades, né? Nós juntamos um pouco de tudo, do que nós já tínhamos, na verdade. A primeira ideia foi fazer o bar, mas o professor comentou com a gente de que, muito sabiamente, de que nós iríamos terceirizar como é que se diz? A divulgação, né? Peraí que meu fone caiu aqui. Nós iríamos terceirizar, né, a questão da matéria, então nós montamos 2 histórias, na verdade, de um escape room, em que nós montamos 2 possibilidades. Na verdade, nós nos baseamos em um personagem que tem no Instagram, que é o Cris Profanos, que ele é um mestre Dark Coach, vampirista quântico, e a partir de todas essas coisas que... verdade. Porque existe um IG chamado Dicas Anti-Coach também, seguido pela Bibi Bailas, uma física, que fala um pouco que divulga ciência, e aí esse cara, que é o Christian Cardoso, é um fotógrafo,
E ele criou esse personagem justamente para brincar bastante com todas essas questões que divulgam sobre tudo que criam a respeito da quântica. E aí, me baseando nesse personagem, nós criamos uma sala, um escape room baseado em tudo isso que eles criam, né? Então, a primeira possibilidade foi criar uma sala baseada no gato de Schrödinger, em que um cientista quântico, sei lá, qualquer coisa desse sentido, ele iria, através de vibrações, comprovar que era possível fazer com que esse gato não morresse em um dado tempo X, e nós, no caso, os participantes, teriam que escolher o caminho que eles trilhariam. Então, num caminho, eles iriam seguir a ciência, e por um outro caminho, eles iriam seguir todos esses charlatanismos quânticos e decidir se abriria a caixa num determinado tempo que esse charlatão diz, ou se iriam seguir o tempo científico, né? Porque, no caso, teoricamente, aqui nós estamos chutando os dados, né? Então, a ciência diz que o gato sobrevive 35 minutos numa caixa lacrada, mas o charlatão diz que isso, com suas energias vibracionais, consegue sobreviver por 50 minutos. A possibilidade 2, e é tudo forma beta ainda, as pessoas que estão dentro na sala seriam os gatos, né? Seriam essa representação, e que a sala seria envenenada, em que eles teriam 50 minutos para sair dessa sala. E aí, como que seria esse jogo? Eu montei uma planta baixa bem básica, a gente está ainda pensando nisso. Então, aqui nós teríamos uma estante de livros para confrontarmos as ciências com as tosqueiras, uma mesa de adivinhações para falar um pouco de energia, vibrações, etc., plantinhas, em que eles falam sobre energias também, uma TV para contextualizar, a caixa, que possibilidade do gato, uma pia que a gente pode puxar um pouquinho para o átomo de Bohr, e, enfim, contextualizar, um fogão para falar de corpo negro. Por que o fogão? O fogão, por conta do Cris Profanos, ele diz que é para você comer polenta, porque a polenta ela é fundamental para a vida. Ela traz boas vibrações. Então, essa questão de você cozinhar coisas traz coisas incríveis para a sua vida. Então, trazer isso com o corpo negro. A geladeira eu não sei ainda, mas enfim, poderia puxar um outro gancho. E é isso, na verdade. Acho que é só. Essas foram as nossas ideias. Legal, achei bastante criativo, achei legal. Aí eu imagino que o público-alvo seria adulto ou não? Adolescente adulto, na verdade. Adolescente adulto, né? É legal, eu gostei. Eu só faria um comentário que é assim, a ideia é bastante criativa, e essa história de desmistificar os coaches quânticos eu achei legal. Eu só colocaria aí que para a pessoa conseguir escapar da sala, ela teria que aprender algum conceito. E aí você trabalha que conceito é esse que você vai escolher dentro da ementa de Moderna 1 para fazer a pessoa escapar da sala. A ideia, na verdade, é depois disso fazer com que eles, ao final, seja discutido, né, todos esses conceitos. Porque, por exemplo, aqui na água pode falar um pouco, tipo, essa água ela veio de, sei lá, de um lugar X com vibrações Y, e depois isso ser desmistificado. Então, a ideia depois é fazer tipo um bate-papo mais divertido ao final, né, de toda essa brincadeira, para poder falar, tipo, olha, não, essas coisas não funcionam, então, meio fazer um paralelo com isso depois. Certo, tá. Eu compreendo essa discussão, mas ainda acho que é importante que, para a pessoa, para o grupo conseguir se declarar como sobreviventes, que eles resolvam algum problema usando ciência.
não que eles sejam informados de que aquele problema não se resolve daquele jeito. Entende o que eu estou falando? Não? Ah, entendi. Então, é exatamente o mesmo formato que você está dizendo, só que, sei lá, a chave para sair é que ele entenda o... Aí você mudou de tela, nós estamos vendo o seu WhatsApp. Eu não acho que seja isso que você queira que a gente veja, mas tudo bem. A questão é, para a pessoa escapar, tem que aparecer, tem que usar como chave o conceito de dualidade onda-partícula, por exemplo, né? Não sei se fez claro o que eu estou dizendo. Então, vão ter todos aqueles conceitos de coach que vai ser desmistificado, mas a chave não pode ser simplesmente, quer dizer, eu prefiro que não seja simplesmente os coaches estão errados, e sim, os coaches estão errados e eu aprendi dualidade onda-partícula. Entende o que eu estou falando? Sim, ficou bem claro. Legal. Então, parabéns, a ideia foi bastante original, gostei bastante. Mais uma vez, escrever um texto de uma página aí no máximo para mandar para o monitor, tá? Com o nome de todo mundo, número USP. Tá bom. Beleza? Obrigada, professor. Obrigado, Rebeca. Pode ir lá para sua outra live lá, viu? Muito obrigada. Mais alguém gostaria de trazer a sua ideia? Oi, professor, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia, gente. Sou o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Desculpa, Rodrigo, eu esqueci de perguntar para o pessoal do Escape Room quantas pessoas tem no grupo. Desculpa, a gente já retoma, tá? Professor, são 5 pessoas. Ok, obrigado. Beleza. Quem falou foi a Bruna, né? Obrigado, Bruna. Vai lá, Rodrigo, pode falar. E aí, então, nosso grupo tem eu, a Milena, a Jade e o, calma aí, Marcel. Tá, são 4, isso. A gente falou romance, né, mas a ideia que a gente discutiu é que poderia ser contos. Acho que dá uma liberdade se a gente quiser produzir separado ou junto, né, os contos curtos. E aí seria nessas temáticas variadas, acho que seria bem aberto para a gente pensar nisso. E também eu não sei se vai ter site ou blog, é que eu cheguei agora, né, eu estava fazendo a prova lá. Eu não sei se vocês discutiram isso, mas, sei lá, poderia ser uma possibilidade a gente publicar lá, né, tipo, fazer uma parceria entre os grupos. Eu acho que o pessoal do blog ainda não apresentou. Mas tudo bem, acho que é uma boa ideia. Eu incentivo esse crossover, digamos assim. Sim. Eu gostei da ideia. Eu gosto bastante da ideia de usar contos. Eu acho que é até melhor do que a palavra romance. Contos curtos acho que são mais adequados para a maioria das pessoas no tempo que a gente vive, né? Coisas curtas. Tem muito material para vocês se inspirarem, né? Tem livros do Arthur C. Clarke que são todos de contos. Claro que ali a tentativa era ele pensar um mundo diferente, mas pode servir de alguma inspiração. O que eu quero dizer é que ele não tinha como objetivo passar nenhum conceito, né? Ele tinha como objetivo discutir diferentes cenários. Então, o objetivo é diferente, mas pode servir de inspiração. Eu não sei se isso serviu de inspiração, se eu tenho algum autor que serviu de inspiração. Bom saber, eu não sabia que ele escrevia contos também. Tem um livro que se chama O Outro Lado do Céu, se eu não me engano, que é um livro que são vários contos bastante interessante. Tem também os livros do Isaac Asimov, que é o Eu, Robô, não é? O Robô é um livro de contos, né? O Robô é um livro de contos. Eu não tive oportunidade de ler ainda. O Robô. Tem vários livros legais que ele aborda a ciência, né? Mas um, assim, a ver com física moderna, eu nunca li. Não, então, exatamente, não tem. E mesmo os livros que tem, os contos que tem, eles são discutindo diferentes cenários, né? Não é exatamente discutindo conceitos. Então, é verdade.
Então, eu acho que serve de inspiração somente, né? Mas eu acho que é uma boa ideia. Eu gosto bastante. Qual é o público-alvo que vocês pretendem atingir? Jovens e adultos. Uhum. Mas quando você diz jovem, você está falando em idade escolar? Quer dizer, você vai fazer contos para pessoas que estão no ensino médio? Essa que é É realmente uma boa pergunta, né? Eu acho que... Desculpa, estou interrompendo. Estou no grupo também. Oi, Milena. Olá. Eu acho que sim, porque eu tenho alunos do ensino médio que têm uma curiosidade. Eu acho que eles estariam, sim, bem dispostos a ler algo nesse estilo, mas a partir dos 16 anos. Eu não acho que abaixo disso seria muito interessante, né? Sei. Olha, eu recomendo, mas aí é uma recomendação, não é uma imposição, tá certo? Que vocês restringam o público a esse público. Tá? Eu acho que é um público que é carente de material nesse sentido, quer dizer, eu não acho que seja o comportamento médio de um aluno do ensino médio pegar um desses livros que a gente citou para ler. Né? Eu acho que é mais para jovem e adulto, como você mencionou. Então, focar nesse grupo de alunos que estão no ensino médio seria legal, porque são textos curtos, não é uma questão... Eu queria só, inclusive, sua opinião, aproveitando, que eu estou pensando, né, já em algumas coisas. Eu até pensei naquele livro infantil, Planeta Lilás, como base, que explora o macro e o micro. Tem vários... Tem essa linha também, né? Tem um livro que eu estou procurando para minha filha, que é Mecânica Quântica para Bebês, não é? Alguma coisa assim. E aí, eu acho que tem essa linha também. Mas eu acho que para ser um conto e tal, eu acho que... A não ser que vocês queiram mudar a linha editorial, quer dizer, também pode ser uma questão assim, mas... tem um livro que se chama Alice no País do Quantum, que eu tenho aqui em algum lugar, mas eu não vou achar aqui. Que é um livro nesse sentido, é uma recontagem do conto da Alice no País das Maravilhas. Aí, ó, o André está mostrando aí. É que o meu tá lá em cima, se eu subir aqui eu vou tirar o microfone do lugar. Então é um livro que reconta a história da Alice no País das Maravilhas com conteúdos de mecânica quântica, né? Ele é um livro escrito por um físico. Então, vocês podem tomar por inspiração. Eu acho que esse é um livro muito comprido para passar para um aluno do ensino médio ler, tá certo? É a mesma coisa que você pegar na aula de literatura e mandar ele ler Macunaíma, quer dizer, é um livro enorme e vai ser uma tarefa meio maçante. Por isso que eu acho que tem esse potencial interessante de serem contos curtos para atrair esse público, né? Por isso que eu gostei dessa ideia. Não sei o que vocês acham, mas... Legal, professor. Obrigado. Beleza. E a gente também, desculpa perguntar agora, mas se a gente for tendo as ideias, tipo, das histórias, a gente pode vir discutir com você também? Tranquilo? Claro, essa é a intenção. Quer dizer, a partir de agora, eu quero discutir com os grupos a respeito do desenvolvimento da mídia, né? Só quero manter todo mundo no mesmo ritmo para não estar no final do curso discutindo qual é a mídia que o grupo vai abordar. Então, a partir de agora, seria ir trabalhando. Olha, eu acho que vocês devem mais ou menos delinear uma série de contos, alguma coisa assim, escolher um para trabalhar o enredo, alguma coisa assim. Não precisa especificamente escrever o conto, mas meio que tentar delinear qual é o conceito que vocês vão querer divulgar, como vocês vão fazer isso, qual seria mais ou menos a história, né? Qual seria um fechamento. Então, nessa linha, tá bom? Legal, obrigado. Ô, pessoal, falando para eu ouvir, tranquilo? Sim. Eu ia fazer uma recomendação que uma pessoa que trabalha com educação científica, usando contos de ficção científica, é o Luiz Piassi, que é professor na USP Leste.
E tem um trabalho dele que ele faz em cima de um conto, precisamente, do Arthur C. Clarke. Eu estava aqui procurando no meu HD esse trabalho, mas eu não estou achando. Mas se vocês pesquisarem o Luiz Piassi, Náufragos de Titã, que é o nome do conto ou do livro, agora eu não estou recordando, ele constrói uma sequência didática para ser elaborada com alunos do ensino médio, para ser executada com alunos do ensino médio, sobre esse conto, esse livro. E ele está desenvolvendo e tirando conceitos de ciência a partir dele. Então, talvez seja alguém para olhar, para se inspirar em como dar uma elaborada no trabalho de vocês, que eu gostei bastante também. Alguém comentou alguma coisa aqui no chat? O que foi? Claro, manda sim, gente. Legal, gostei da ideia, André. Obrigado por ter compartilhado. Acho que é uma boa dar uma olhada no trabalho desse professor, seja para fazer alguma coisa na mesma linha, mas também para adotar a mesma linha para o uso do conto de vocês. Acho que é interessante, né? Não ficar só a proposta de um conto vazio, sozinho no espaço, mas que tenha alguma atividade em torno dele, né? Então, acho que é legal. Se vocês quiserem trabalhar para o público jovem e adulto, também pode ser, mas eu acho que é mais... seria uma estratégia melhor ficar no ensino médio por causa dessa coisa que eu falei para vocês, a falta de material. Acho que sendo um conto seria atrativo para um aluno do ensino médio, né? Então, pensem sobre essa possibilidade, tá? Eu queria dizer que vocês têm 4 pessoas, então, em princípio, tem uma vaga, certo? Se alguém quiser se interessar e colaborar, seria possível, correto? Tem como alguém me dar uma confirmação, se é possível ou não? Ok, então se alguém se interessou pelo trabalho sobre contos ficcionais, seria interessante entrar em contato com a Milena, ou com o Rodrigo, ou com a Jade, pelo jeito, parece que ela está. Então, entre em contato com esse pessoal aí. Mas alguém tem um grupo para discutir? Eu, professor, do grupo Checagem de Notícias. Bom? Oi, Vinícius, deixa eu só fazer um sinal aqui. Pronto, agora acho que a minha filha vai parar de correr aqui. Vai lá, fala a sua ideia, a ideia do seu grupo. Então, nosso grupo de Checagem de Notícias, nosso grupo já tem 5 integrantes. Os integrantes sou eu, Vinícius, um outro Vinícius Valfogo, o William, o Bernardo e o Ariel, tá? Uhum. E assim, a nossa ideia é trazer uma plataforma de checagem de notícias no âmbito, assim, de forma que seja uma física meio que acessível, sabe? Um público, que seja uma coisa um pouco mais simplificada, de forma a trazer uma física mais conceitual, imagino assim, podemos dizer assim, mais explicativa e mais educativa também. Então, a gente quer trazer essa ideia da checagem de notícias. A gente só está meio confuso, meio assim, se a gente pode, às vezes, trazer um canal do YouTube para trazer esse tipo de coisa, ou se a gente pode trazer um programa de TV, alguma coisa assim, talvez. A gente ainda está pensando bem sobre isso, até porque a gente quer ver certinho sobre o público-alvo, mas a gente já está pensando no público-alvo meio que entre adolescentes e adultos, assim, né? Mais ou menos uma faixa etária, sei lá, que pega mais ou menos dos 14 aos 25 anos de idade. Então a gente quer ver qual que é a melhor plataforma possível para ter mais engajamento do pessoal, né? Eu sou uma pessoa que eu uso bastante, por exemplo, o YouTube. Eu não sou tanto de assistir TV nem nada, mas eu sei que ainda tem uma grande parcela da população que assiste bastante TV e tudo mais, então a gente ainda está pensando realmente qual que seria. Eu também gostaria da opinião do senhor depois também sobre isso. Também eu tenho uma dúvida sobre também, se o senhor tem uma dica sobre o que a gente pode abranger, se a gente deve, às vezes,
filtrar para um tema específico e tudo mais, ou se a gente pode trazer uma coisa mais geral sobre a física moderna também. Então, acho que para começo a gente pensou mais ou menos isso. Tá, eu gostei da ideia de checagem de notícias. Eu sugeriria que vocês dessem uma olhada no perfil do Facebook daquela Agência Lupa, né? Não sei se você conhece. Acho que a Agência Lupa é da Folha, alguma coisa assim, para checagem de fake news. Então, eu acho que seria interessante o modelo deles, porque eles quebram uma determinada notícia em vários pontos, e aí eles têm lá 3 classificações, correto, mais ou menos correto e errado, alguma coisa assim. E no final tem uma nota final, um comentário completo, assim. Ele vai fazendo esse comentário por partes que ele desmembrou e depois ele faz um comentário geral. Então, eu acho que seria legal um formato desse jeito. Depois você dá uma olhada, ver se com o pessoal do seu grupo se vocês também acham. E é uma mescla entre rede social e site, né? Então seria um site que tem vínculo com as redes sociais, que vinculam os conteúdos do site. Eu acho que seria bem legal uma ideia nesse sentido. Aí você poderia propor para sua atividade como sendo um site de checagem de notícias de física, mas o que eu gostaria é que você elaborasse, mostrasse para a gente um exemplo de como vocês pretendem abordar esse tipo de checagem com um conteúdo de física moderna. Então, procurar uma notícia de física moderna e tentar fazer uma análise de como vocês fariam a checagem de notícia e a divulgação do resultado. Um exemplo seria que recentemente tem um pessoal aí fazendo uma relação entre o termômetro à distância, o 5G e a vacina chinesa, né? Não sei se você tem acompanhado essas notícias, mas tem algum pessoal aí que está se recusando a fazer medida com aquele termômetro à distância na fronte, né? Aqui na cabeça. Você conhece isso ou não? Não sabia disso, não. Então, tem alguns comércios que estão colocando funcionários na porta com aquele termômetro que você mede por infravermelho, né? Que é baseado no efeito do corpo negro, né? Radiação do corpo negro. Então, essas pessoas estão se recusando e estão querendo medir no pulso, medir em outro lugar que é menos adequado. Mas é justamente por uma desinformação. Tem gente espalhando notícia de que isso daí tem a ver com leitura de mente, tecnologia de 5G, enfim. Procura que você vai encontrar um monte de notícia a respeito disso, e aí poderia ser um exemplo de uma notícia baseada no conceito de física moderna que vocês poderiam desmistificar. O que você acha? Não, ótimo. É realmente esse tipo de coisa, né, de a gente abordar. Eu não sei se a gente poderia falar que seria uma espécie de telejornal, sei lá, mas realmente trazer coisas assim que seja bem visível para a população, que esteja já acontecendo, que seja uma coisa cotidiana, inclusive, às vezes, para abordar esse tipo de coisa. Dá uma olhada nesse perfil que eu falei para você do Facebook da agência Lupa, né? Eu achei, porque eles fazem isso por texto, e tem um texto explicativo detalhado no site deles, mas quando eles colocam no Facebook, eles colocam, é mentira por causa disso. Mais detalhes, veja aqui. E aí direciona ao site deles, né? Dá uma olhada. Eu acho esse formato bem legal. Quer dizer, tem lá um template, ele desmembra em vários pontos e dá uma categoria dessas 3 que eu falei. E aí eu acho que fica fácil, fica didático, fica rápido, mas dá uma olhada e aí a gente volta a conversar. Eu acho que com vídeo, essas coisas assim, acho que vai misturar outros canais. Quer dizer, enquanto é com texto, você pode fazer o seu fact-checking, colocar o texto de porquê e acabou. Agora, se for um vídeo, um programa, alguma coisa assim, aí vai misturar o fact-checking com mais alguma coisa, que daí você teria que... você vai estar compondo 2 mídias, entende? E a minha intenção é que vocês tenham experiência um pouco mais profunda em uma mídia só. Então, assim, seria então a gente meio que concentrar nossas ações realmente na parte assim, a gente vai, por exemplo, elaborar uma espécie de
site e tudo mais, mas o nosso foco realmente seria realmente na parte da desmitificação e tudo mais, e não tentar, sei lá, realmente ter essa mescla de canais. Eu acho que eu entendi. Eu acho que sim, porque pode ser que tenha algum grupo que vá trabalhar com streaming de vídeo, por exemplo. Aí o seu trabalho, do jeito que você pensou inicialmente, de fazer um programa de YouTube, alguma coisa assim, misturaria a questão do fact-checking com o streaming, e daria mais trabalho para você. Então, a sua experiência seria menos profunda com fact-checking e menos profunda com a plataforma de streaming. O que eu estou dizendo é ter uma experiência mais profunda com fact-checking. Essa que eu acho que é a mensagem que eu quero passar. Tá já, maravilha, entendi. Obrigado, senhor. Beleza. Legal, gostei da proposta. Por favor, encaminhe uma página para o monitor para ele conseguir ter rastreio das pessoas, tá bom? Nome e número USP. Mais alguém gostaria de trazer algum... Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Carlos, tudo bem? Beleza. No grupo a gente ficou escolheu, na verdade, o tema da resenha de filmes, né? A gente está pensando em trabalhar principalmente com algum streaming de filmes, né, que tem por aí para a gente pegar como base, e a gente resolveu fixar assim, filmes ou séries da Netflix. A ideia seria analisar, né, eventualmente conceitos de física moderna, né, principalmente, e fazer uma resenha nesse quesito, né? Uhum. De ver se trabalhar de forma cientificamente acurada, né? Uhum. Ou em relação à mídia, a gente pensou em escrever texto, seja de texto a princípio, né? A gente não fixou nenhum tipo de mídia, né? Para tentar não misturar justamente com o que os outros grupos estão fazendo. Certo. Em relação ao público-alvo, como a gente estava pensando a princípio em pegar a Netflix como modelo, né? Os filmes que eles têm em catálogo, a gente viu que o público-alvo deles é um público de 25 a 50 anos, principalmente pais, né? Então a gente pensa que o pessoal consome esse tipo de conteúdo, né? A gente precisa, na realidade, fazer uma pesquisa mais aprofundada, seja nessa idade aí, né? De 15 a 30 anos, mais ou menos, né? A gente queria pegar um público jovem adulto / adulto, né? Uhum. Bom, eu acho que a princípio que a gente discutiu foi falando nesses termos. Né? Eu achei interessante, achei legal. Eu tenho uma sugestão. Eu não sei se você... Aliás, quantas pessoas tem no seu grupo até agora? Perdão, tem 5 pessoas. Quer que eu diga os nomes? Não, eu prefiro que você coloque no papel, Okay. porque eu não consigo anotar rápido. A sugestão que eu tenho é assim, você conhece, tem acho que é um site, não sei exatamente, um negócio chamado Rotten Tomatoes, conhece isso? Uhum. Então, eu acho que seria legal vocês fazerem um esquema desse tipo, quer dizer, dar uma nota para o filme em relação à sua acurácia científica, digamos assim. Aí você pode ter duas notas, uma nota que pode vir até do Rotten Tomatoes, pode vir do próprio Netflix, que seria a nota de quão divertido é o filme, quantas pessoas estão gostando, e outra nota, que é a nota dada por vocês, que seria a acurácia do filme. Acho que o único, talvez, a ideia é boa, mas talvez o único obstáculo que vocês vão ter que passar aí, eu acho que é escolher um filme que tenha o conteúdo de Moderna 1, quer dizer, escolher um filme que você consiga avaliar o conteúdo dele de acordo com a acurácia e um conteúdo de Física Moderna 1. Mas eu acho que a ideia é muito boa, eu gostei. Beleza. A gente separou Tem alguma ideia aí? Você tem alguma ideia já? Não, a gente separou na realidade, a gente não teve tempo ainda de começar a assistir, né? Mas justamente para tentar resolver esse primeiro problema aí, né? Tá. Achar várias obras e tentar focar em algumas, né? Legal. Se alguém tiver alguma sugestão pro grupo de qual seria um filme baseado em conceitos de Moderna 1, né? Mas eu acho que essa é a maior dificuldade. Quando você achar esse filme, eu acho que a ideia vai deslanchar tranquilo. Legal. Eu gostei e apoio.
Eu já não tenho tanto tempo para... Não consigo acompanhar nem as séries que eu quero assistir, que dirá para o trabalho de Modernão. Você quer falar alguma coisa, André? Eu vou fazer uma recomendação de filme rápida, que foi um que eu acabei assistindo no cinema com outra pessoa que faz física, e a gente riu bastante, então eu recomendo para... E tem elementos de Moderna 1. Inclusive, se não me engano, aparece o iceberg numa cena do filme. Eu ainda nunca chequei isso, mas eu tive essa nítida impressão no cinema, que é Homem, Formiga e Vespa. Recomendo bastante para fazer É verdade, é verdade. um destrinchamento dele. Pode ser divertido para vocês. Legal, legal. É uma boa ideia. Tem um mundo quântico lá, né? Legal. Bom, alguém tem mais algum grupo para trazer? Alguma ideia? Oi, professor. Oi, Alessandra, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, bom dia. Eu posso falar um pouquinho sobre o meu grupo, que é o grupo que ficou com o blog. Pode ser? Ah, legal, pode. Tá dando para me ouvir? É que eu tô com... O meu fone tava um pouco ruim, não sei se eu tô conseguindo... Tá dando para ouvir, sim. Me ouvir. Tá. Bom, então, nosso grupo ficou com um assunto com a mídia blog. No grupo somos eu, o Isaac, o Gilberto e a Vivian. O Isaac e a Vivian não puderam estar na aula, mas eles estão acompanhando, a gente está conversando com eles pelo grupo. Gilberto, se ele quiser me complementar um pouquinho depois também, fica à vontade. Mas, basicamente, a gente discutiu bastante sobre as linhas que a gente queria trabalhar dentro dessa mídia, né? A gente não foi a nossa primeira opção, essa mídia, mas como a gente já tinha um grupo montado, e aí a gente acabou ficando sem outras opções que já foram pegas primeiro, a gente acabou pegando essa, porque a gente estava com uma questão no grupo que era, a gente tinha muitas ideias e cada um queria trabalhar um pouco numa linha diferente. E aí a gente pensou que dentro do blog a gente conseguiria abordar essas linhas editoriais diferentes. Então, o Isaac, ele estava com algumas ideias que ele conhece já de algumas discussões e de um grupo que ele participa sobre física quântica e tecnologia. E aí a gente também falou sobre questão de relacionar um pouco física com a arte, fazer alguns textos mais conceituais. Eu, particularmente, estava um pouco na linha de fazer alguns textos mais ligados à história e filosofia. E aí, enfim, como a gente estava com muitas ideias, a gente achou que seria interessante o blog, porque dentro do blog a gente pode criar sessões temáticas diferentes, né? E aí fazer linhas editoriais diferentes dentro dessas sessões. A gente ainda não conseguiu muito partir para essa pesquisa de entender como funciona essa mídia. Né, isso é uma coisa que a gente ainda vai fazer. E eu estou imaginando, assim, pessoalmente, que a gente vai encontrar um pouco de desafio nisso. Não sei se particularmente porque eu não sou uma pessoa que acessa muito blog. Eu acho que seria interessante a gente entender um pouco como que funciona essa mídia. Mas eu tenho uma impressão de que com essas outras mídias hoje em dia que estão muito mais em altas, então ligadas a redes sociais como Instagram, YouTube, Facebook, a gente tem uma impressão assim de que o blog talvez não seja uma mídia tão acessada hoje em dia, assim, né? Não tenha o tanto de impacto que tem essas outras mídias relacionadas às redes sociais. Então a gente está um pouco no período de entender como que funciona isso e direcionar isso para um público-alvo. Que a princípio a gente estava pensando mais num conteúdo assim, de divulgação científica mesmo, de fazer uma coisa mais inicial mesmo, para quem ainda não conhece muito sobre o assunto. Só que uma questão que a gente estava pensando também é que talvez o blog seja um pouco mais direcionado para quem já está buscando um conteúdo um pouco mais específico. Então, para quem já tem uma busca mais direcionada. Então, a gente tem essa questão de entender um pouco se a gente consegue fazer uma divulgação mais aberta ou se seria uma questão, uns textos um pouco mais direcionados. Certo. E outra questão também que foi levantada, que a gente estava conversando, sobre entender um pouco se essa mídia ela funciona mais na base da busca mesmo na internet por temas, ou se seria interessante também levantar o conteúdo dessa mídia
por outras mídias em redes sociais. Então, até talvez fazer uma parceria com outros grupos que estão nas redes sociais, para eles também poderem divulgar o conteúdo do blog, sabe? Para levantar um pouco de acesso. Enfim, acho que no geral foi um pouco isso que a gente pensou até agora. Tá, eu achei legal a ideia, gostei. Acho que essa questão de vocês poderem abrir vários temas dentro do blog seria interessante, né? Eu gostaria de saber, por exemplo, você falou de filosofia, outro de arte, outro de ciência e tecnologia, como seria uma linha, um exemplo piloto de um post em cada uma dessas linhas editoriais, falando do tema de Física Moderna 1, né? Acho que isso não é difícil. Acho que tem uma questão que é assim, o blog, ele continua sendo uma mídia bastante acessada, mas ele é muito mais acessado fora do Brasil do que aqui no Brasil, né? Não é muito, não pegou muito no Brasil isso, mas é bastante importante fora. Mas é bastante importante essa mídia, por exemplo, para blog de opinião, né? Então, um jornalista ou alguma pessoa que no blog emite a sua opinião sobre diversos assuntos. Essa linha editorial talvez fosse mais problemática para vocês, né? Porque eu não sei como você publicaria um blog de opinião a respeito dos conceitos de Física Moderna 1, né? Como é que vai trabalhar opinião sobre a dualidade onda-partícula, né? A dualidade onda-partícula e o resto não posso chamar de opinião, né? Mas talvez seja por isso que não tenha muitos exemplos nessa linha. Mas eu acho que é uma boa ideia. Eu gostei, acho que vocês deveriam investir nela. Então, uma outra questão que a gente levantou também é que, assim, a gente precisa estudar um pouco para entender esse ponto, mas, assim, saiu um pouco de impressões pessoais também, que é a questão, assim, da confiabilidade quando você se depara com um blog, né? Entender um pouco qual o nível de confiabilidade daquelas informações que estão ali. Então, assim, de uma experiência pessoal, eu acho que eu não leio muito blog e, às vezes, quando eu vou pesquisar, eu fico um pouco receosa de colocar em trabalhos informações de blog, porque é aquilo. Se aquilo não tem referências, se você não sabe muito de onde saiu, né? Fica um pouco difícil, assim, de entender se aquele material é confiável ou não, né? Também seria um ponto interessante a gente entender como lidar com essa questão. Eu também acho, concordo. E acho que isso tem muito relação com esse comentário que eu fiz a respeito de blog de opinião, porque quando você tem uma opinião, você não dá referência, né? E aí tem essa questão de você não confiar porque, eventualmente, aquela opinião não bate com a sua. Porque, enfim, a probabilidade é alta disso acontecer, né? Então, mas, enfim, como é de opinião, a pessoa ela está emitindo a opinião dela, não está fazendo uma avaliação literária, não, uma pesquisa bibliográfica. Mas eu acho que você pode contornar esse assunto com referências. Eu acho que isso não é problema. E aí, como é um blog, é uma coisa mais informal do que uma publicação científica, a sua referência pode ser, inclusive, posts do Instagram, pode ser um site de análise de filmes, eventualmente um conto ficcional, um canal de podcast, um canal do YouTube, um site de checagem de notícias, entende? Coisas que você não usaria como referências num artigo de publicação científica, digamos assim, mas você poderia usar no seu blog, né? Então, você enche de robustez o seu conteúdo, dado opinião, ou conteúdo, né? Não é opinião, paga o que eu falei de opinião. O conteúdo de outras fontes, que seriam, por exemplo, os seus colegas. Eu acho que é interessante, eu gostei dessa. Sim. E a gente também levantou a ideia de aproveitar esse espaço do blog para também ter um espacinho de repositório de texto, né? Então, seguindo essas linhas editoriais, poder fazer compilados de outros textos que a gente acha que seria interessante divulgar para esse público que está procurando por isso. Legal. Muito bom, gostei da ideia. Eu acho que um outro comentário complementar que eu ia fazer é que uma outra, entre aspas, fonte
ou fonte de credibilidade em geral para os textos, é o próprio capital social de vocês como estudantes da USP, né? Porque o que faz um blog de um jornalista de opinião ser acessado? É que ele conseguiu acumular um capital social por aparecer na TV, por escrever uma coluna no jornal. A mesma coisa vocês, né? Vocês estão numa universidade que, por estudarem aqui, a opinião de vocês, a opinião, entre aspas, tipo, o que vocês vão dizer, ganha um peso. Então, se apresentar e deixar claro de onde vocês vêm, de que posição vocês estão falando, também é uma coisa que aumenta a credibilidade, né? A gente não gosta muito de pensar por esse lado, porque a gente acredita que não pode ter autoridade envolvida com opinião e tal, mas, infelizmente, isso é uma coisa que assalta os olhos das pessoas quando elas veem um texto ou algo assim. Então, acho que é algo importante também de vocês terem em mente. É verdade. Se você for olhar alguns blogs por aí, na assinatura da pessoa que escreveu o texto, tem uma foto da pessoa e tem uma descrição bem aleatória, do tipo, gosta de lasanha, lê livro não sei o quê e é formado em tal lugar. Acho que poderia ser alguma coisa assim no formato do blog de vocês, né? É uma coisa meio descontraída, mas que traz uma informação. Sim, achei interessante. Eu acho que é um pouco problemático mesmo, como o André falou, essa questão do uso de uma autoridade. Mas eu acho que nesse contexto não é um problema, eu acho que... Também acho que não. Enfim, Deu uma cortada, eu não ouvi o que você falou, Alessandra. Ai, desculpa. Enfim, se o Gilberto quiser complementar com alguma coisa... Eu só queria fazer um comentário, para não estender muito também, você fala, já está no fim. Professor, sobre uma dúvida que eu tenho em relação... Eu trabalhei um pouco com divulgação científica, como bolsista aí na USP, né? Inclusive, eu me identifico um pouco com essa área, eu gosto de atuar, falar com as pessoas. E assim, nesse período que eu trabalhei com divulgação científica, não tinha nada relacionado à física moderna, e essa realmente é a minha preocupação, porque quando eu estou trabalhando com esse meio de divulgação, eu sempre uso uma linguagem menos formal, mais acessível, e eu foco sempre mais no fenômeno, né? Então tem demonstrações aí de como as pessoas cientificamente observam aquele fenômeno e como que a gente trata aquele fenômeno, né? Então tento trazer isso para as pessoas numa linguagem menos formal, né? Para tornar a coisa mais acessível. E isso é bastante interessante, muitas vezes a gente dá risada e as pessoas passam a entender um pouco mais. E na física moderna, inclusive, até porque é a dificuldade que eu tenho também, eu sinto que se eu fizer isso, né, se eu for tentar divulgar mais pelo fenômeno, vai parecer ficção científica, né, porque esse fenômeno ele não é tão assim, perto assim, do meu senso de percepção mesmo, né, foge um pouco da realidade humana. E aí, porque assim, eu preciso da matemática, de outros artifícios, para a coisa fazer sentido para mim. E aí penso que também isso seja importante para as pessoas, para elas poderem não tratar isso como uma falácia qualquer. Porque eu já assisti uns vídeos, né, que eu acho super legal, que eles contam sobre, tipo, falam da origem do universo, da coisa toda, baseado tudo cientificamente. Mas você não tem não tem nenhum histórico, né, da coisa científica, e aí parece que é um conto de fada, uma invenção. Muitas coisas falam, isso aqui não faz nenhum sentido, de onde tirou isso, parece um absurdo. Enfim. Eu entendo o que você está falando, Gilberto. Eu acho que a minha tentativa com essa atividade, ela em parte passa por aí, quer dizer, veja só, o experimento do gato de Schrödinger é um experimento mental, você concorda? Ninguém nunca pegou uma caixa, pôs um gato, uma fonte radioativa lá. É uma alegoria que trata desse assunto de dualidade. Então, foi uma coisa pensada, uma metáfora pensada para amenizar essa história justamente que você está falando. Então, se você chegar e falar, olha, o fóton pode ser uma partícula e uma onda ao mesmo tempo, não é ressonante para as pessoas do público em geral. Mas você dizer, olha, tem aqui um gato, e aí a gente não sabe se ele está vivo ou se está morto, mas a gente só vai saber quando a gente abrir e olhar,
é uma coisa que é uma tradução desse conceito de dualidade onda-partícula para uma linguagem diferente. É uma tradução que meio que viralizou, digamos assim, né? Um monte de gente conhece o gato de Schrödinger, mas a tentativa dessa atividade é justo essa, que vocês pensem em formas de fazer alegorias, fazer metáforas, para divulgar o conhecimento que está em Física Moderna 1. É claro que algumas mídias facilitam determinadas metáforas e outras não, né? Então, alguém que quer trabalhar com vídeo vai ter o recurso de animação, por exemplo. Vai poder fazer uma animação e explicar algum conceito. Eventualmente, alguém que trabalhe com conto ficcional não tem essa possibilidade da animação. Mas tem outra facilidade, que é criar um enredo, e esse enredo se desenvolve, e aí tem um fechamento, e aí você pode tentar embutir ali alguma coisa, alguma analogia de conceito de física moderna. Então, por isso que tem eu coloco essa questão da mídia, né? Tem uma questão de a gente discutir coisas mais atuais, de difusão de conhecimento, mas também tem essa questão de tentar trabalhar com analogias, dados os recursos que você escolheu como mídia. Certo, professor. Eu acho que sim. Acho que dá para trabalhar um pouco nesse sentido. São muitas dúvidas ainda, mas... Mas essas coisas, quer dizer, dado que você escolheu o blog, aí acho que agora o que vocês têm que fazer é se juntar e escolher qual é o tema de Física Moderna 1 que é melhor trabalhado com blog, com um texto, entendeu? E aí você não vai querer, ou você vai encontrar dificuldade de trabalhar em alguns temas, mas outros vai ser mais fácil do que se você tivesse escolhido outra mídia. Então, a questão agora é tentar trabalhar qual é o conceito que vocês vão trabalhar. Pela minha vontade própria, pela minha única vontade, eu gostaria de linkar o blog à escola. Eu faço curso de licenciatura e eu estou sempre pensando nessas coisas, né? Então, eu pensei assim que como o blog é uma coisa que você tem que estar sempre alimentando, e como você faz isso, se você, né, você tem que trabalhar. Então, se você linka ele ao trabalho, é uma coisa comercial, ele fica uma coisa mais fácil e te dá subsídio, inclusive, para você criar essas linhas, né, de editoriais, né? Então, ele sendo de forma comercial. Aí os professores alimentariam e aí também você poderia ter tipo, a discussão. Aí essa coisa que eu achei muito legal, né, de não ser muito comum no nosso país, mas de opinião das pessoas. Então, aí talvez seria um momento onde os estudantes poderiam pôr suas opiniões lá, né, talvez de forma anônima ou não, e a gente conseguir melhorar o debate. Mas isso é uma coisa que eu pensei um pouco só e queria discutir com o meu grupo. Não sei se eles estão dispostos a trabalhar nisso, mas é uma coisa que eu tenho interesse também. São ideias interessantes. Eu só reforço que essa questão de opinião é uma coisa... Quer dizer, mas a gente não tem é para reforçar... isso, professor? Então, a gente tem que reforçar... Oi. Desculpa, pode falar. Não, a gente tem que reforçar que as pessoas têm uma opinião sobre os assuntos, mas tem determinados assuntos onde a gente tem que aprender e, em vez de ter opinião. É só isso que eu queria dizer. Quer dizer, eu sei, que eu ia dizer que assim, que às vezes é interessante a gente ouvir a opinião das pessoas para que as pessoas aprendam. É uma coisa que eu aprendi, inclusive, né? A partir daquilo que elas conhecem, porque você fala, mas, por exemplo, eu escuto, eu entendo a autoridade que o senhor tem em relação ao conhecimento físico, e nem sempre tudo não que eu não aprendo, mas se não me convence, né? Se não faz sentido para mim, como que você aprende essa coisa, né? Então, você pode escutar. É isso que eu quero dizer nesse sentido. Então, às vezes, você ter uma discussão da opinião te ajuda a como você mobiliza todo o seu blog, né, para, de certa forma, convencer ou atrair as pessoas para aquilo que você quer falar, para aquilo que você quer chegar. Né? Eu entendo o que você está dizendo, mas dado o contexto histórico que nós estamos vivendo, a discussão sobre opinião se estende um pouco mais além disso. Quer dizer, o que você está dizendo, basicamente, é que nós temos que ter uma discussão saudável e aberta a respeito dos conceitos para que a gente consiga aprender melhor.
Mas o que eu estou dizendo é que hoje, no momento histórico que nós vivemos, existe a sensação de que em ciência cabe opinião. E não é exatamente esse o ponto, tá certo? Agora entendi, professor. Não é que nós vamos abrir um site para fazer uma enquete com os alunos de qual é a opinião deles a respeito da dualidade onda-partícula. Mas, dado que nós estamos tentando discutir esse conceito com eles, é bom que a gente entenda qual é a visão deles a respeito desse assunto, mas a gente tem que ter um objetivo final, que é todos convergirem no modelo vigente, ao invés de cada um ter o seu modelo da dualidade onda-partícula. Então, a gente está falando de opinião em contextos diferentes. Você está dizendo cada um joga a sua opinião sincera a respeito de um assunto com uma postura aberta para se discutir e tentar convergir num determinado assunto. E eu estou dizendo que a discussão atual a respeito de vários assuntos está colocando a opinião como sendo uma coisa que a gente pode compartilhar, e tem assuntos onde não se cabe esse tipo de postura em relação à opinião. É isso que é a minha questão. Não sei se ficou claro agora. Ficou sim. Tá. Então, ótimo. Esse grupo tem 4 pessoas. Acho que tem vaga para mais uma, se alguém se interessar, correto? Sim, correto. Então, se alguém se interessar em trabalhar com o grupo de blog, por favor, entre em contato com algum membro do grupo. Bom, temos mais alguém querendo trazer uma ideia de trabalho aqui para a gente discutir? Bom, professor, tem o caso das pessoas que chegaram atrasado. Sim. Hoje por causa da prova lá. Sim. E eu não sei como é que foi encaminhada a coisa aí, mas se o senhor pudesse fazer assim, eu não sei como foi, colocar os temas que já estão em pauta para as pessoas que não puderam estar antes na prova poderem optar. O senhor poderia fazer esse favor? Claro. Olha, dos grupos que tinham menos de 5 pessoas, né? Porque a gente está meio que determinando que os grupos devem ter até 5 pessoas. Tem o grupo de contos ficcionais, que está com 4 pessoas. A ideia deles é trabalhar com contos literários para divulgação de conceitos. E tem o grupo que falou agora, que é o grupo de blog, que é trabalhar com textos em um site no formato de um blog. Os outros grupos, eles estão com 5 pessoas, tem um grupo que está com 6. Então, em princípio, esses grupos estão cheios, né? Tem um grupo do Instagram, tem um grupo do Escape Room, tem um grupo do podcast, um grupo de checagem de notícias e de análise de filmes, né? Mas eu me lembro que você tinha uma ideia também, né? Para trabalhar com simulações, né, interativas, não é isso? Isso, sobre simulações interativas. Mas eu coloquei lá no WhatsApp e não tive, nenhuma das pessoas optaram por esse tema. Sei, entendi. Então eu preferia ficar no grupo das interações infantis aí. São 2 que estão faltando, né? Um Sim, do blog. Mas teve interações infantis? Não entendi. Não, qual foi o primeiro que o senhor colocou? Contos ficcionais. Contos ficcionais. Qual é o tema todo? Contos ficcionais. É só esse? Então, tem o Contos Ficcionais e o grupo de blog. Posso me incluir no Contos Ficcionais? Aí, por mim, sim. Aí você só tem que falar com o pessoal aí. E eu acho que não deve ter problema. É só uma questão que houve uma discussão a respeito da possibilidade de ter algum conto infantil, mas é uma decisão ainda que eu entendi que tá para ser tomada, né? Então, aí acho que tem que participar do grupo e participar das discussões. Porque é o seguinte, eu não conheço ninguém.
Né? Conheço um ou outro aí. Então, não sei, então eu vou fazer o trabalho sozinho, como eu pedi para o senhor. Pode ser? Pode. Porque se eu vou, você vai ter se mais eu vou trabalho, ter... mas você não tem problema prefere? nenhum. Negócio de trabalho não tem problema, porque fica uma coisa de eu ser aceito pelo outro, não é? É uma coisa assim, um procedimento que não é robusto. Oh, você deixa eu entrar aí? Você me aceita? Não é isso que devia ser. Né? A não ser que tenha outras pessoas que ainda não se manifestaram, não sei. Olha, Celso, um trabalho em grupo não deveria ser tão difícil assim, mas se você preferir fazer sozinho, não tem problema. Não, eu gostaria Mas, de assim, participar de um grupo, mas... bastante gente, se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 5 dá 35. São 68 inscritos nessa matéria. Então, só metade do grupo, metade dos alunos está se comprometendo em algum grupo agora. Tem outra metade que tem que fazer o trabalho também. Então eu fico com aquele trabalho que eu disse para o senhor pegar na internet, fazer um trabalho a respeito das... Como que é o nome daqui? Como que é o tema mesmo? As simulações interativas que você sugeriu? Simulações interativas, isso. Se alguém quiser aderir ao grupo, eu topo, não tenho preferência por ninguém, entendeu? Você quer falar um pouco sobre essa sua ideia? Porque Qual eu seria fiz o público-alvo? O público-alvo? O público-alvo seriam... Não, poderia ser as escolas, ou então uma divulgação científica. Porque é o seguinte, eu acho muito importante esse tipo de simulação, porque eles dão uma ideia do real através de uma atividade lúdica. Eu fiz um trabalho de Compton já, e do Compton nós fizemos, fiz peguei na internet lá do Instituto de Massachusetts uma simulação que explica muito bem, e a pessoa brinca com aquilo, o elétron vai para onde, não sei o quê. E existem também para o efeito fotoelétrico, né? e outras mil, que é uma coisa que manifesta o interesse das pessoas para esse tipo de trabalho. Eu acho que isso daí deve ser trabalho. Eu concordo com você, é um tema importante, eu mesmo trabalho com simulação. Eu só estou te fazendo a pergunta que eu estou fazendo para todo mundo, né? E aí, o que eu ia sugerir, que é o que eu estou sugerindo para todo mundo, é que você se foque num determinado público-alvo, né? Então, poderia ser os alunos do ensino médio, pode ser público de universitários, mas que você opte por um, entendeu? E aí, você optando por um, que você trabalhe o conceito, o seu relatório que você vai entregar, como seria uma atividade abordando essas simulações para a divulgação de conteúdos de física moderna, para esse público-alvo em específico, para não ficar muito aberto e o trabalho não ter um fim. Ô, Celso, Oi. Eu tenho interesse nesse tema aí, se quiser juntar para a gente fazer um grupo. Se você quiser, vamos juntos. Correto, já melhor. Vamos Bora, então. Eu te chamo no WhatsApp aí, então. Tá, beleza. Você tem o meu número? A gente deve estar em algum grupo em comum aí. Tá certo. Tá, beleza. Falou. Tá bom, então, Pedro. Seu João. Tchau. Falou. Obrigado. Olá, professor. Já deu samba. Então, é isso que eu me refiro, Celso. Essa é a minha intenção, tá certo? Juntar as pessoas pelo interesse na mídia. A mídia de simulação interativa como você disse, é uma mídia que chama a atenção de todo mundo, entendeu? Então, não é difícil encontrar pessoas. Eventualmente, as pessoas estão correndo em alguma atividade, não tiveram tempo de responder a sua mensagem, ou então ficaram tímidas, mas a coisa converge, tá bom? Tá, beleza, professor. Muito obrigado, viu? De nada. Deixa eu ver, tem alguém falando no chat aqui.
Enfim, são comentários nessa linha. Então, quando a gente escolhe uma mídia, a gente lança a ideia e as pessoas convergem em torno dela. Então, o grupo de simulações computacionais tem 2 pessoas. Em princípio, são mais 3 vagas que podem ser preenchidas. Então, se alguém se interessar, pode entrar em contato com o Celso ou com o João, né? Só lembrando que esse vídeo está sendo gravado, vai ficar disponível no Moodle, então quem não participou da aula também vai ver que os grupos estão se formando, tá certo? Mais alguém gostaria de trazer o grupo? A gente está estourando o tempo da aula. Como a gente começou 10 minutos depois, a gente iria até meio-dia para manter o mesmo período de aula, mas aí eu não sei quantas mais pessoas querem compartilhar as suas ideias de grupo. Mais alguém? Bom, a gente, no número de pessoas que se engajaram aqui, deu um pouquinho mais do que a audiência. Então, eu suponho que nas pessoas que estão assistindo essa aula agora, todos já estão engajados em algum grupo ou não? Adalberto, não. Mais alguém? Tabata, não. Bom, no chat se manifestaram como não o Adalberto e a Tabata. Então, uma possível sugestão é que vocês entrem nesses grupos que estão ainda em aberto, que é de contos ficcionais, blog ou simulações interativas, ou que uma outra possibilidade é que vocês se juntem para formar um outro grupo. Eu acho que o Breno ia falar alguma coisa. Não? Bom, pessoal, então é isso que era para a aula de hoje. A gente discutia a formação desses grupos. Então, eu entendo que ainda tem grupos a se formar com pessoas que não assistiram essa aula, não assistiram essa aula, não puderam se conectar. Aparentemente, pelo menos pela manifestação do chat, tem 2 pessoas que assistiram e ainda estão sem grupo. Mas eu sugiro que todos que assistam esse vídeo mesmo offline, que se comprometam o mais rápido possível com o grupo para a gente começar as discussões e a realização do trabalho, tá certo? Quanto mais tarde isso ocorrer, mais as coisas vão encavalar e o curso de Moderna 1 é mais pesado no final do que no começo, tá certo? Então, eu quero saber se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Quarta-feira nós não vai ter aula online, né? Online não, quarta-feira eu vou soltar um vídeo. Tá certo, professor. Tá bom? Ok. Bom, então não havendo mais comentários... E a nota da prova, professor? Oi? A nota da prova já foi comentada? Não tem nota ainda não. Vai demorar um pouco para sair a nota, tá bom? Foi? O que foi, Celso? Você tava... Nada, eu só estou dando uma risadinha só. Sem compromisso. Achei engraçado. Que parte, exatamente? Ok. Não, sua fisionomia aí. Eu estou vendo o senhor aí. Ah, sim. Então, eu estou dando aula e participando de uma conferência ao mesmo tempo. Então, essa semana não vai ter a nota da prova, tá bom? Ok. Oi, Adalberto.
De repente seria o caso de abrir um fórum lá no nosso ambiente virtual para que os grupos fossem elencados. Eu não sei se já teve essa ideia, mas da última vez que eu tentei procurar algum grupo para que eu pudesse me inserir, eu senti uma certa dificuldade, até acompanhando lá os grupos que tinham feito um outro WhatsApp, né, para que a gente conseguisse conversar, tudo, eu senti um pouco de dificuldade de me comunicar com outros pares, né? Se possível for, enfim, uma sugestão, não sei. Então, Adalberto, o fórum já foi criado, eu fiz uma campanha para o pessoal escrever uma descrição lá para iniciar uma discussão, mas só 2 grupos fizeram o post até onde eu vi, né? Talvez isso esteja relacionado com esse número máximo de pessoas que alguns grupos já atingiram, então acharam que não deveriam postar lá. Mas o grupo já foi criado, então o fórum já foi criado, então quer dizer, colocar o grupo lá depende do grupo, então o fórum já está lá. Ok, obrigado. Tá. Eventualmente você possa, se tiver algum grupo desses que se pronunciou hoje e que te interesse, você pode ir no vídeo, voltar, ver o nome das pessoas e tentar entrar em contato com os grupos pelo WhatsApp, talvez, não sei. Não sei se você conhece o pessoal do grupo, mas talvez um e-mail, não sei. Eu vou me comunicar aqui da melhor forma para tentar me inserir num grupo ou até mesmo criar um outro com a Tabata, enfim. Me organizar melhor. Obrigado, professor. Tá bom, de nada. Bom, então, não havendo mais comentários, a aula está encerrada. Eu vou parar de gravar nesse momento.